Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui, resolvendo questões de equações do primeiro grau, agora focando em alguns probleminhas, tá? Essa parte de equações é muito importante e a gente precisa fazer bastante exercício para que a gente plante essa ideia na nossa mente. Eu noto que muito aluno acha que a equação não precisa, que é só um trabalho a mais na nossa vida, e na verdade não é. Ela, além de ajudar na formalização das ideias, da montagem dos problemas matemáticos de diversas partes da matemática, geometria, álgebra, etc., ela serve demais para o amadurecimento do nosso raciocínio, tá? Então, mais uma vez eu vou dar esse conselho. Faz e treina bastante a equação, que isso vai desenvolver muito tua mente. Beleza? Exercício de fixação 13. Quais são os três números consecutivos cuja soma é igual a 195? Números consecutivos, minha gente, são números que vêm em sequência. Tipo 1, 2, 3, são números consecutivos. 4, 5, 6, números consecutivos. 3, 4, 5, números consecutivos. 10, 11, 12, números consecutivos. Então a gente quer achar três números consecutivos que a soma seja igual a 195. Aí tem gente que pega isso e fica testando três números consecutivos cuja soma dá isso. Pode fazer assim? Pode. Até num concurso público, por exemplo, se você não sabe fazer essa questão, você vai ficar testando. Talvez você faça até mais rápido. Porém, isso não é a melhor maneira no sentido de aprendizado. Você precisa também formalizar as ideias. Ah, professor, mas eu consigo fazer de cabeça. Mas se tu não aprender a fazer por equação, tu vai sofrer sérias dificuldades lá na frente. Pode ter certeza. Que qual é o maior terror dos alunos? Montar problemas e interpretar questões. E essa interpretação tem tudo a ver com o quê? Com equação. A maioria das questões de problemas são de equações. Usam equações. Então vamos lá. Eu não sei quem são esses três números. Então eu vou chamar cada um de uma letrinha para representar, professor, x, y, z? Não. Chame o primeiro de x. Eu não sei quem é o... Tem o primeiro... Vou até escrever. Isso é muito importante. Escrever. Tem o primeiro número. Tem o segundo número. E o terceiro número. E eu não conheço nenhum. Eu vou chamar o primeiro de x. Posso, Neto? Pode. E o segundo eu vou chamar de y? Não, vai complicar a tua vida, né? Outra letrinha. Tenta trabalhar com x também. Mas é x o quê, Neto? X mais 1. Porque veja, se um número é x, quem é o próximo? X mais 1. Por exemplo, se esse número x fosse 10, quem seria que vinha depois de 10? 11, ou seja, 10 mais 1. Só que eu estou escrevendo em forma de expressão algébrica. Se o primeiro número é x, o segundo é x mais 1. E quem é o terceiro? X mais 2. Porque em cima desse x mais 1 ia somar mais 1. X mais 1 fica x mais 2. Porque eles são consecutivos. Ótimo. Eu agora consigo armar o meu probleminha. Por quê? Se eu somar esses três números, tem que dar quanto? 195, porque a questão disse que a soma dava 195. Armei a equação. X mais 1, eu estou somando os três, mais x mais 2 é igual a 195. Transformei a linguagem do português em equação. Essa é a interação da matemática com o português, que é tão importante. Então, ó, x mais x dá quanto? 3x. Esse mais 1 mais 2, eu posso juntar eles logo aqui? Pode. Mais 1 mais 2 dá mais 3. Igual a 195. Eu agora, na estrutura normal de uma equação, o 3x está no lugar certo, eu repito. O 195 está no lugar certo, eu repito. Mas o mais 3 está no lugar errado, na esquerda. Ele vai lá para a direita. No primeiro membro vai para o segundo. Operação inversa. Mais 3 vem menos 3. 3x é igual a 195 menos 3, que dá 192. X é igual a 192. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 192 dividido por 3. Aí você faça essa continha aí para ver quanto é que dá. Não use calculadora não, pelo amor de Deus, que isso é horrível para quem quer aprender matemática nesse momento. Faça na mão.
Vou fazer de cabeça aqui. 192 dividido por 3 dá quanto? 180 dividido por 3 dá 60. Né? E 12 por 3 dá 4. Então, x dá 64. X dá igual a 64. Beleza? Quem são os números? Ele quer saber quais são os 3 números consecutivos. Agora eu acho. X é quanto? 64. Quem é x mais 1? 64 mais 1. 65. Quem é x mais 2? 64 mais 2. 66. Professor, será que se somar os 3 dá 195 mesmo? Confere. 64 mais 65 mais 66. 4 com 5, 9. Com 6, 15. Ou podia fazer 6 com 4, 10. Com 5, 15. Vai 1. 6 vezes 3, 18. Com 1, 195. Realmente faz sentido. Né? Isso é uma das maneiras. Vou apresentar outra maneira. Ou podia resolver como? Equação não só tem uma maneira. Sempre pode ter várias maneiras aí, várias percepções. A gente poderia fazer esse tipo de problema assim, ó. Chamando de x. Mas chamamos de x quem? Eu poderia chamar de x o cara do meio, o segundo número. Então quem seria o primeiro? X menos 1. E quem seria depois de x? X mais 1. Você concorda? Porque veja, segundo número, vamos inventar. Faz de conta que ele fosse 10. Quem ia vir antes de 10? 9. Então tem que ser 10 menos 1. Esse é o raciocínio. Como eu não sei quem é o número, eu chamo de x e não de 10. X. Quem vem antes de x? X menos 1. Quem vem depois de x? X mais 1. Vai dar a mesma coisa, vê. Eu vou somar os 3, vai ficar x menos 1 mais x mais 1. Vai dar igual a 195. Aí veja. X mais x dá 3x. Menos 1 mais 1 a gente corta por quê? Porque menos 1 mais 1 dá 0. Elementos opostos aí, né? Se juntando. Menos 1 mais 1. Perdi 1, ganhei 1, 0. Então fica 3x igual a 195. X é igual a 195 e esse 3 passa dividindo. Quanto é 195 dividido por 3? Vai dar 65. Pode fazer aí. Porque 192 dividido por 3 foi 64. 195 que é 3 a mais, eu vou adicionar uma unidade. Porque 3 dividido por 3 vai dar 1, uma unidade a mais. 64 mais 1, 65. Fazendo de cabeça, né? Achei x. Então veja, quem é x? É o cara que está no meio. Ó. 65. Quem é x menos 1? 65 menos 1, 64. E quem é x mais 1? 65 mais 1, 66. Veja se não deu a mesma coisa. 64, 64. 65, 65. 66, 66. Então essa é a beleza da equação. Diversas maneiras de fazer. Então não fique preso a uma maneira só. Faça como você se sentir mais à vontade. Beleza? Então a questão clássica aí. Exercício de fixação 14. Resolver uma equação do primeiro grau corresponde a determinar o valor desconhecido que satisfaz a igualdade. Podemos também pensar o contrário. Então veja, o que é a raiz da equação? Na aula passada a gente não achou as respostas da equação. Então a raiz da equação é o resultado para qual a equação dá certo, né? Então, por exemplo, se eu achar uma equação x igual a 10, a resposta da equação x igual a 10. Então 10 é a raiz da equação. Só que ele está fazendo o processo inverso na questão aqui, que ele está dizendo. Podemos também pensar o contrário. Dada a raiz da equação, encontrar a equação que gera aquela raiz. Qual das equações a seguir satisfaz as condições propostas no quadro? Então veja, só um exemplo. Quando a gente tem uma equação, exemplo, se eu tiver uma equação aqui, x mais 2 igual a 8. Quem é a raiz dessa equação? É 6. Por que é 6? Vamos resolver? X é igual a 8. Esse mais 2 passa menos 2. X é igual a 6.
Então esse 6 é a raiz da equação. Por quê? A raiz da equação é o valor para o qual a igualdade vale. Se você pegar o x e botar aqui no lugar de x, aqui, vai ficar o quê? 6 mais 2 é igual a 8? É, porque 6 mais 2 é 8. 8 igual a 8, é verdade. Então 6 é a raiz da equação. Então ele está dizendo que a raiz da equação, vou apagar aqui agora, a raiz da equação nesse universo aqui é x igual a 10. Ó, no quadro tem aqui, ó, x igual a 10. Ele disse aqui, se U igual a R, isso aí na verdade é o universo, o conjunto universo dessa equação faz parte dos números reais. Então a gente não vai entrar em detalhe nesse conjunto agora, mas o que eu quero que você entenda que a raiz é igual a 10, o x é igual a 10. Então qual das letras aqui, A, B, C, D, E, tem uma equação que vai corresponder com a raiz sendo 10? Você tem que testar nas alternativas. Testar como? Por exemplo, letra A, tu ia substituir no lugar de x e ia botar 10, para ver se ia dar certo. Por exemplo, 2 vezes, aqui não é x menos 1, no lugar de x não é 10? 10 menos 1, 9, mais 5 vezes, aqui é x menos 4, 10 menos 4, 6, é igual a 18. Vamos fazer o cálculo. 2 vezes 9, 18, mais 5 vezes 6, 30. Aí eu pergunto, 18 mais 30 é igual a 18? Não, né? Tá absurdo. Então tá falso. Não é raiz dessa equação. O 10 não pode ser resposta dessa equação. Então a gente não vai resolver essa equação. Eu só quero saber se é raiz ou não. Beleza. Vou testar a segunda aqui, a letra B. No lugar do x eu boto 10. Então 10 menos 7 vezes... Não é para fazer 10 menos 7 não, tá? Porque esse 7 está agarrado aqui com x menos 2. Está multiplicando aqui, ó. Embora não tenha um sinal de multiplicação, é o mesmo que tem uma multiplicação. Menos 7 vezes quanto? X, né? A raiz, se fosse aqui, ia ser 10. 10 menos 2, 8. Igual a menos 3 vezes... X mais 8 é quanto? 10 mais 8, 18. Vamos ver. Vai ficar 10... menos 7 vezes 8, 56. É igual a menos 3 vezes 18. Menos 3 vezes 18 dá menos 54. 10 menos 56, ganhei 10, perdi 56. Saí perdendo quanto? Perdendo 46. Menos 46 é igual a menos 54? Não, absurdo. Tá falso. Então não é raiz. Letra C. Menos 3x é menos 3 vezes 10, porque o x não é 10, mais 4 vezes 2x é 2 vezes 10. Deixa eu botar aqui menorzinho, arreta aqui. 2 vezes 10 menos 3. Estou botando no lugar de x, eu estou colocando um 10. Igual a 10, vamos lá. Menos 3 vezes 10 dá menos 30. Mais 4 vezes. Fazer aqui, ó. 2 vezes 10, 20. 20 menos 3, 17. Então fica 4 vezes 17. Igual a 10. Vou fazer direto aqui, vai ficar 4 vezes 17 dá 68. Então vai ficar menos 30 mais 68. Eu perdi 30 e ganhei 68. Saí ganhando 38. 38 é igual a 10. Não, absurdo, falso. Então não é 10, 10 não é raiz dessa equação. Letra D. 5 vezes, aqui é x mais 1. 10 mais 1, 11. 5 vezes 11. Mais 3 vezes x mais 1. 10 mais 1, 11. É igual a 88. Vamos conferir. 5 vezes 11, 55. Mais 3 vezes 11, 33. 55 mais 33 é igual a 88? É. 55 mais 33 é 88. Verdadeiro. Então, se deu verdadeiro, é porque o x vai ser a raiz da equação. Então, você pode até fazer um teste. Resolver essa equação depois e você vai ver que a resposta do x vai dar 10. A gente não treinou ainda a equação com distributiva, mas eu vou adiantar aqui para vocês.
Se eu fosse resolver essa equação aqui, ó, vê se não ia dar 10. 5 vezes x mais 1, mais 3 vezes x mais 1, é igual a 88. Esse 5 é como se multiplicasse por esse e por esse. E esse 3 é por esse e por esse. Então veja. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Mais 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. É igual a 88. 5x mais 3x, 8x. 5 mais 3, 8. Igual a 88. 8x é igual a 88. Aí esse 8 está no lugar errado, vem como menos 88. 8x é igual a 80, que 88 menos 8 dá 80. X é igual a 80 dividido por 8. X é igual a 10. Vê se não faz sentido? Realmente é 10. A raiz dessa equação é 10. Então faz total sentido, né? Se você quisesse testar a letra E, você ia ver que a letra E não ia dar também certo. Ó. Ia ficar menos 4 mais 10 vezes. 10 menos 3 ia ficar 7, né? Porque x não é 10? Igual a 8. Ia ficar menos 4 mais 10 vezes 7 dá 70. Igual a 8. Menos 4 mais 70, perdi 4, ganhei 70. Ganhei quanto? 66. 66 é igual a 8. Absurdo, né? Tá falso. Então isso é uma das maneiras de você saber se uma resultado da raiz da equação. Como é que um resultado, que no caso aqui é 10, vai ser raiz de uma das equações aí das alternativas? Se você substituir no lugar do x esse resultado e a igualdade der certo. E a única igualdade que deu certo foi a letra D. Então esse é o conceito de raiz. Beleza? Vamos lá. Exercício de fixação 15. Muita gente tem dificuldade de armar probleminha. Então veja aqui, ó. O dobro de um número adicionado ao seu triplo é igual ao próprio número adicionado a 168. Assinale a alternativa que corresponde a esse número. Então, para quem tem dificuldade em armar a equação, é o que eu sempre aconselho. Eu tenho prática já, então eu faço isso até de cabeça e rápido. Mas para quem não tem, é difícil. Então você tem que pegar o quê? Armar. Professor, eu posso testar nas alternativas? Pode. Você pode testar nas alternativas, só que não vai ser bom para você se você quiser ser diferenciado em matemática e fazer questões mais difíceis. Não vai ser bom. Aprenda a fazer a equação. Então veja, primeira pergunta, você sabe quem é um número? Não. Então quem você não sabe quem é um número, você vai chamar ele de quê? De x, de y, de z, do que seja, x. Então agora você vai transformar palavras em equações. Então vamos armar? O dobro de um número. Então vamos estar até na cozinha certa. O dobro de um número. Se o número é x, quem é o dobro do número? 2 vezes x. O dobro é 2 vezes o número. Beleza. Adicionado à cozinha, adicionado ao seu triplo, ou seja, ao triplo de x. Então, 3 vezes x, que é o triplo do número, é igual ao próprio número. Quem é o número? X. Adicionado, ou seja, mais a 168. 168. Pronto. Armei a equação. Agora, com essa equação, eu transformei palavras em linguagem matemática e equação. Agora, basta eu resolver a equação. 2x mais 3x dá 5x. Então, fica 5x igual a x mais 168. 5x. O x está no lado direito, vai para o esquerdo. No segundo membro, vai para o primeiro. Passa com a operação inversa. Então, fica mais x. Que x é a mesma coisa que mais x. Então, passa para o lado esquerdo, menos x. Igual a 168. 5x menos x dá 4x. Igual a 168. Então, 4 vezes x, o 4 está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. Então, fica 168 dividido por 4.
Se você pegar 168 dividido por 4, 160 dividido por 4 dá 40. 8 dividido por 4 dá 2. 40 com 2, 42. Se não sabe fazer de cabeça, faz na mão, não usa calculadora. Então, ó, letra B. Professor, se eu ficar na dúvida, eu posso fazer a prova real? Pode. Prova real, PR. O dobro de um número. O número não é 42? Quem é o dobro de 42? 2 vezes 42. 84. Adicionado ao seu triplo, mais. Quem é o triplo de 42? Não é o triplo do número? 3 vezes 42. 126. É igual ao próprio número, que no caso é 42, mais 168. E aí, essa igualdade vale? Vamos testar? 84 mais 126 dá quanto? 120 com 80, 200. 4 com 6, 10. 210. Igual a 42 com 168. 40 com 160, 200. 2 com 8, 10. 200 com 10, 210. Então, 210 é igual a 210, verdadeiro. Então, eu acertei. Essa é a minha prova real. Beleza? Então, fica a dica aí. Exercício de fixação 16. Márcia quer comprar um lote de terreno para construir a casa de seus sonhos. Depois de muita procura, recebeu a indicação de um terreno retangular, porém com poucas informações sobre ele. Sabia que o perímetro do terreno era 72 metros. Ótimo. E que o comprimento era 4 metros maior que a largura. Com alguns cálculos, Márcia conseguiu determinar a área do lote. Sabendo que os cálculos de Márcia estavam corretos, podemos afirmar que o valor que ela encontrou foi. Então, gente, uma questão básica que envolve conhecimentos básicos de geometria. Tá? O problema aí é armar a questão. Professor, eu posso testar nas alternativas? Pode, mas aprenda a fazer equação. Eu bato forte nessa tecla. Para a gente achar a área, a gente precisa do comprimento e da largura. Se o comprimento é 4 e a largura é 10, por exemplo, qual é a área desse retângulo? Só é o produto entre essas dimensões. 4 vezes 10, esse é 40. Então veja, ele deu a dica aqui, o comprimento era 4 metros maior que a largura. Então veja, a largura tu sabe quanto é que é? Não, x. Então se a largura é x, esse outro lado também é x, a largura é x. Mas o comprimento não é 4 metros maior do que a largura? É. Então é x, que é o comprimento da largura, mais 4. Cuidado para não botar 4x, tá? Porque 4x é 4 vezes maior. Mas ele está dizendo 4 metros maior, não é 4 vezes maior não, viu? Confunde, muita gente pode cair nessa pegadinha. Aqui um exemplo. Se a largura é 10, o comprimento vai ser quanto? 14, que é 4 metros maior. 10 mais 4, entendeu? Não é 40 não. Se a largura é 10, a largura é 10, o comprimento não vai ser 40 não. Aí ele dizia, o comprimento era 4 vezes maior, 4 vezes maior. Mas ele falou 4 metros maior. Então se aqui é x mais 4, aqui é x mais 4. Agora você vai transformar isso aqui numa expressão matemática, numa equação, para você ver como uma equação é útil. Se você somar essas 4 dimensões, vai ter que dar o quê? O perímetro. Porque o perímetro é a soma dos lados aqui, o contorno da figura. Então, o perímetro do terreno é o quê? X mais x mais x mais 4, mais x mais 4, que são as 4 dimensões, é igual a quanto? 72. Porque ele disse que o perímetro do terreno era 72. Aí agora você vai resolver a equação. X mais x mais x mais x dá 4x. 4 mais 4 dá 8. 4x mais 8 igual a 72. Então 4x é igual a 72. E esse mais 8 passa para o outro lado como menos 8. 4x é igual a 72 menos 8. Quanto é 72 menos 8? 64, não é isso? X é igual a 64 e o 4 passa dividindo. 64 dividido por 4 dá 16 centímetros. 16 metros, aliás, porque as dimensões estão em metros.
Acabou aqui, professor? Não, você achou x. Essa é a primeira parte da questão. Ele quer a área desse terreno, né? A área desse lote. Então veja, x eu achei, dá quanto? 16 metros. E quanto é x mais 4? É 16 mais 4, 20 metros. Moral da história, quanto é a área? A área é dada pelo produto, né, entre o comprimento e a largura, ou seja, 20 vezes 16. Professor, podia ser 16 vezes 20? Pode, porque a ordem dos fatores não altera o produto. 20 vezes 16 dá 320 metros quadrados, porque a área é em metros quadrados. Metro vezes metro dá metro quadrado. Resposta é essa, letra B. Para você que tem dificuldade de interpretar problema, não existe outra solução a não ser alguém que te guie, te dê um bom direcionamento e uma prática adequada. Fazer muitos exercícios. Assim você vai olhar a questão e já vai saber o que tem que ser feito. Beleza? Exercício de fixação 17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte equação. Então, uma equação simples aí para a gente resolver. Vamos aqui. 13x eu repito, porque está no lugar certo. Eu vou juntar esse menos 23 com menos 45 logo. Menos eu chamo de perder. Então, eu perdi 23 e perdi 45. Perdi que só, não foi? Perdi quanto? Junto. 23 com 45 dá 68. Então, se eu perdi R$23, depois perdi 45, no final eu perdi 68. Igual a menos 7x mais 12. Então, vamos lá. 13x está no lugar certo, repito. Menos 7x está no segundo membro, no lugar errado. Vou mandar para o primeiro. Então, menos 7x vem para cá para o primeiro membro, mais 7x. 12 está no lugar certo, repito, mais 12. Menos 68 está no lugar errado, primeiro membro, mando para o segundo, mais 68. 13x mais 7x dá 20x. 12 mais 68 dá 80. Então, x é igual a 80. E esse 20 multiplicando passa dividindo. X é igual a quanto? Você pode cortar um zero em cima com um zero embaixo. 8 dividido por 2 dá 4. Então, a resposta dá 4. Embora possa parecer besteira, mas muito aluno não sabe porque eu corto um zero em cima e um zero embaixo. Quando a gente corta um zero em cima e um zero embaixo, só uma informação extra. É o mesmo que a gente está fazendo o quê? Eu estou dividindo em cima por 10 e eu estou dividindo embaixo por 10. Porque eu posso fazer isso sem alterar a conta. Que eu estou fazendo a mesma coisa em cima, estou fazendo a mesma coisa embaixo. Então, 80 dividido por 10 dá 8. 20 dividido por 10 dá 2. 8 dividido por 2, 4. Só que a gente não precisa de uma formalização dessa para fazer uma coisa... A gente sempre pode cortar diretamente um zero em cima com um zero embaixo. Então mas essa ideia de cortar um zero em cima com um zero embaixo veio daqui. Dessa ideia de dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Quando eu corto 2 zero em cima com 2 zero embaixo, eu estou dividindo por 100 em cima e dividindo por 100 embaixo. Então essa é a ideia. Beleza? Outro probleminha aí, exercício de fixação 18. Cecília é 5 anos mais velha que Bianca. Cecília é 5 anos mais velha que Bianca. A soma das suas idades dão 43 anos. Qual a idade de Cecília? Então veja, vamos transformar palavras em equação. Dica, tenham dificuldade em equação, anote as informações. O problema quer saber o quê? Idades. Idades. Idades de quem? De Cecília, que eu não sei, e Bianca, que eu não sei. Só que ele dá uma dica. Ele diz que Cecília é 5 anos mais velha que Bianca. Então, eu sei a idade de Bianca? Não. Vou chamar de X. X anos. E a idade de Cecília? Y? Não. Tenta relacionar com X. Ele não deu a dica que é 5 anos mais velha. Então, se Bianca tem X, Cecília tem X mais 5. Que não é 5 a mais? Se Bianca tivesse 10, Cecília teria 15. Porque é 10 mais 5. Ah, professor, entendi. Tem gente que pensa até diferente. Tem gente que poderia fazer assim. Cecília teria X, Bianca teria X menos 5. Pode pensar assim? Pode também. Eu vou mostrar as duas maneiras. Maneira 1 é essa.
A soma das idades delas é o quê? 43. Então, ó, x mais 5 dá 43. X mais x, 2x. E esse 43 está no lugar certo, eu repito. Só que o 5 está no lugar errado, boto para o outro lado, menos 5. 2x é igual a 43 menos 5, que é 38. X igual a 38, esse 2 multiplicando passa dividindo. 38 por 2 dá 19 anos. Resumindo, achei a idade de Bianca. 19 anos. X. Só que ele quer o que no problema? Cuidado, ele quer a idade de Cecília. Então a idade de Cecília é x mais 5. Ó. 19 mais 5, que dá 24 anos. Beleza? Então fica ligado. Se fosse uma questão de marcar x e tivesse um 19, não vai conceder o pote não. Outra maneira, ou você poderia pensar Cecília e Bianca como? Como eu falei, você poderia chamar Cecília de x e Bianca de x menos 5. Embora seja uma maneira mais que a maioria das pessoas eu acho que pensa a primeira, como eu coloquei, né? Mas se Bianca tem x menos 5, Cecília tem x, né? Porque se Cecília tem 5 a mais, é porque Bianca tem 5 a menos. Então, se Cecília tem x, quanto vai ter Bianca? X menos 5. Um exemplo, Cecília tem 15. Quanto vai ter Bianca? 15 menos 5, 10. Daria certo, Neto? Lógico. X mais x menos 5 igual a 43. X mais x, 2x. Aí ia ficar 43. E o menos 5 passaria para o outro lado, mais 5. 2x é igual a 48. Né? X é igual a 48 dividido por 2. X é igual a quanto? 24 anos. O lado bom dessa maneira é o quê? Que você já ia achar direto a idade de Cecília, que foi o que ele pediu no problema. Ó. Já que ele pediu a idade de Cecília, você já chamou ela de X. Só que eu acho que a maioria das pessoas fariam por essa primeira maneira. Quanto mais maneiras você souber, melhor. Mais completo seu raciocínio é. Então, Bianca ia ser o quê? X menos 5. 24 menos 5, 19. Moral da história, chegamos do mesmo jeito, nos mesmos resultados, só que pensando de maneiras diferentes. Tá? Exercício de fixação 19. Carlos possui 15 lápis a mais que Alice e Bruno possui 12 lápis a menos que Alice. O total de lápis é igual a 63. Quantos lápis Alice possui? Vamos com calma. O que é que ele quer saber aqui? Quantidade de lápis. Então, quantidade de lápis. Você tem que saber qual é o seu problema. Não é um problema? Se você vai resolver o problema, tem que saber o que é o seu problema. Alice, Bruno e Carlos. Cada um tem uma quantidade de lápis. Eu vou chamar a de Alice de X. Por quê? Porque ele perguntou quantos lápis Alice possui. Então eu estou escolhendo chamar a Alice de X. Nem sempre é o mais fácil, tá? Nesse meu caso vai ser mais fácil. Mas você pode testar chamando Bruno de X, Carlos de X. Através de diferentes percepções, chegará no mesmo resultado. Só que dependendo do caminho pode ser diferente. Mas por que eu estou chamando Alice de X? Porque ele comparou Carlos com Alice e comparou Bruno com Alice. Ó. Carlos ele comparou com Alice e Bruno com Alice. Então o referencial é aqui Alice. Então eu prefiro chamar Alice de X. Agora vamos ver. Carlos possui 15 lápis a mais que Alice. Então se Alice possui X, Carlos já possui o quê? X mais 15. Não é 15 a mais? E Bruno possui 12 lápis a menos que Alice. Então, se a Alice tem X, Bruno vai ter 12 a menos. Então, o que a Alice tem? Menos 12. X menos 12. Então, matei a questão. Por exemplo, se eu tivesse chamado Bruno de X, a Alice teria que ser X mais 12. Então, eu prefiro chamar a Alice de X. Monta a equação. Só é somar os três agora. X mais x menos 12 mais x mais 15. Juntando os três tem que dar quanto? 63, que é o total de lápis. Ele falou na questão também. Ó.
Total de lápis é igual a 63. X mais x mais x dá 3x. Menos 12 mais 15 é a mesma coisa que 15 menos 12. 15 menos 12 dá quanto? Mais 3. Igual a 63. 3x é igual a 63 e o mais 3 passa menos 3 para o outro lado. 3x é igual a 60. X é igual a 60, o 3 passa dividindo, dividido por 3. X é igual a 20. 20 o quê? Lápis, que ele queria a quantidade de lápis. Ele pediu a quantidade de lápis de Alice, que é quanto? 20 lápis. Ele queria Alice. Ok. Se ele porventura pedisse Bruno, ia ser 20 menos 12, porque é x menos 12, aí ia ser 8 lápis. E Carlos ia ser 20 mais 15, 35 lápis. Podia fazer até prova real. Carlos possui 15 lápis a mais que Alice. Quer fazer a prova real? Faça. Alice teria quanto? 20. Bruno, 20 menos 12, 8. E Carlos, 20 mais 35. 20 mais 15, 35. Se você juntar 20 com 8, 28. Com 35, 63. Ok. Carlos possui 15 lápis a mais que Alice? Possui, porque Alice possui 20, Carlos 35. 35 menos 20, 15. Bruno possui 12 lápis a menos que Alice? Possui, porque Bruno possui 8, Alice 20. 20 menos 8, 12. Tá tudo certo. Então realmente faz total sentido. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.